Hey, você que me assiste agora, tudo bem? Espero que sim. Eu vou, nesse vídeo objetivo, curto, mas ao mesmo tempo cheio de informações, provocar vocês sobre um assunto bem interessante. Assista o vídeo até o final, porque eu garanto que você vai ficar estarrecido com as informações que eu vou dividir com você e vai sentir a necessidade de se aprofundar um pouco mais sobre o assunto. A gente sabe que em direito das sucessões existe uma grande polêmica sobre um assunto que é, eu diria, dos mais atrativos de se estudar, não só academicamente, mas também na prática. E esse tema é ordem de vocação hereditária. Nós todos sabemos, e esse é um destino inevitável, que passaremos, hora ou outra, por um além-túmulo. E toda vez que alguém morre, necessária é, segundo a nossa legislação, a abertura de um processo de inventário. Tudo com a finalidade de pegar o acervo deixado pelo falecido e projetar para aqueles que aparecem em sua ordem de vocação hereditária. Nesse rápido bate-papo, que vocês têm que assistir até o final, eu não vou tratar em absolutamente nenhum momento do aspecto testamentário do direito sucessório. Não vamos falar em testamento. Não falaremos em disposição de última vontade. Nós abordaremos a essência do direito sucessório, que é caracterizado pela morte de alguém que se vai sem deixar escrito o que gostaria que acontecesse com o seu patrimônio. E não raramente a pessoa de lá do além-túmulo, se é que isso é possível, enxerga o seu patrimônio ser direcionado para aqueles que ela não gostaria. E por quê? Por uma série de fatores, dentre eles, por exemplo, o silêncio legislativo. Existem, quando o assunto é ordem de vocação hereditária, uma série de lacunas estas legislativas, que provocam a necessidade de um farto debate, tanto doutrinário quanto jurisprudencial a respeito desse assunto. Eu vou te dar um exemplo. Já parou para pensar o que vai acontecer com o patrimônio de alguém que se vai, que parte, e que deixa esposa, companheira, marido, companheiro e filhos? Como é que é feita a divisão nesse aspecto? Que tipo de análise se leva em consideração para fazer a cisão do patrimônio entre o cônjuge e o companheiro e os descendentes do autor da herança? Não sei se vocês se recordam, até porque eu não sei de quem está me assistindo, quem já é formado há mais tempo e quem é recém-formado, mas o Código Civil de 16 não previa nada a respeito do que hoje nós chamamos de concorrência sucessória, que se caracteriza pela necessidade de rateio da herança entre o cônjuge / companheiro e os descendentes do autor da herança. Quando o cônjuge ou o companheiro concorre, disputa, vai ratear a herança com os descendentes do morto, que também são seus descendentes, ou seja, a mãe viúva, aspas, disputando o patrimônio com seus filhos, em tese, a discussão é até irrelevante, porque se é uma família bem estruturada, o filho vai dizer: ah, mãe, fica com você, quando você morrer a gente vê o que faz, não quero nada que vem do papai, pode tirar proveito. As problemáticas surgem do fato, ou quando a gente vê um cônjuge ou um companheiro disputando a herança com filhos do morto que não são seus. Aí inverte. Pensa que você, advogado ou advogada, salvaguarda os interesses dos filhos, que veem uma parte do patrimônio do pai, uma parte daquilo que o pai deixou, escapulir de suas mãos e parar na mão do cônjuge ou do companheiro. Chega a dar raiva nesse aspecto a alguns clientes. Eu falo isso porque eu já fiz na minha vida mais de 100 inventários. Podem ter certeza que eu já fiz inventário de tudo que vocês podem imaginar.
e eu já vi briga das mais acaloradas às mais fúteis sendo travadas por força da herança. Eu quero, é meu, ele deixou para mim, era assim que ele queria, mas ele tinha escrito isso em algum lugar, mas eu não lembro onde. Essas divagações que vêm à tona e que não contam com solução legal geram uma baita discussão na prática. E é justamente por esse motivo que eu queria provocá-los, para que a gente juntos estude mais o assunto, leve o assunto mais a sério e entenda o que deve ser feito em cada uma dessas situações. Só para vocês terem uma ideia, existem a respeito da concorrência sucessória entre o cônjuge e o companheiro e os descendentes do autor da herança, quatro correntes de pensamento diferentes. E é óbvio que essas correntes existem em razão do suposto silêncio legislativo. Existe, segundo alguns, uma brecha legal que impede uma solução retilínea e que faz com que se abra esse leque de discussão, permitindo que várias correntes se estruturem, cada uma delas alicerçadas num ponto de vista diferente, a fim de que, com essa linha reflexiva, você consiga proteger os interesses daquele que confia a você o que de mais importante tem, que é o seu cliente. Esses embates estão longe de serem solucionados, tendo em vista, repita-se, a ausência de previsão expressa da lei que diga exatamente o que deve acontecer numa situação como essa. Esse, meus queridos, não é o único problema que se enfrenta quando alguém morre e deixa cônjuge ou companheiro. Vamos partir do pressuposto de que a pessoa morreu e não deixou descendentes, mas deixou ascendentes. A pessoa deixou 2 ascendentes e um cônjuge ou companheiro. Como é que vai ser feita a divisão? E se a mãe daquele garoto que morreu num acidente não gostava da nora? Como é que ela vai suportar o fato de que o patrimônio vai ter que ser rateado entre ela e a nora? E se você advoga para a nora, ela que também não gosta da sogra, tem que suportar o patrimônio que ela ajudou a conquistar ser dividido com a sogra, aquela que nunca lhe deu apoio em nada. Percebam, a gente lida, quando fala em sucessões, com relações familiares. E é inequívoca a existência de conflito nas relações familiares. E esse, evidentemente, é mais um ponto sobre o qual a lei não faz uma previsão engessada, o que permite, portanto, que a gente abra mais uma vez o leque de discussões de embate. Há outro ponto. O que fazer se diante estivermos de uma família multiparental? A pessoa que morreu deixou 3 pais. Pai 1, pai 2 e mãe. Ou mãe 1, mãe 2 e pai. O que fazer nesse tipo de sucessão? O que fazer nesse tipo de concorrência? Perceba como os temas são polêmicos. E vamos mais adiante um pouquinho. Existe uma polêmica que gravita em torno de um artigo que, na minha concepção, é mal interpretado, que é o artigo 1841 do Código Civil, que diz assim, ó: concorrendo à herança do falecido irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um dos bi herdará o dobro do que for destinado aos unilaterais. Tem gente que acha que esse artigo faz uma distinção entre os filhos e ele é inconstitucional. Eu vou afirmar para vocês que ele não é, e vou explicar isso para vocês num curso inovador que a Faculdade Legale preparou ou tem desenhado ao longo desse tempo para você, nosso aluno. Nós, professores, temos sentido muita falta do calor da sala de aula, do contato com vocês, daquele diálogo, do tete-a-tete, da troca de informações e experiências, assim como eu imagino que vocês também devem sentir a falta desse diálogo aberto, direto, entre professor e aluno. É justamente por isso que nós preparamos o Masterclass com o professor Maia, esse que vos fala, em que nós trataremos o assunto ordem de vocação hereditária. Será no próximo dia 14, segunda-feira, das 19 às 22 horas. E o tema, ordem de vocação hereditária. Ouso dizer, sem falsa modéstia, que será um curso imperdível. Eu aguardo você para que nós, juntos, abordemos esse tema em alto nível, da mais panorâmica forma, a fim de que ao fim dele você saia munido de uma leva infindável de informações.
Professor Mai, Faculdade Legal, aguardam você no Masterclass. Valeu, um abraço, tchau, tchau.